Galera, tudo bem? Sou Flávia, especialista em iluminação, trabalho no ramo de arquitetura, sim, e faço obras, enfim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, tanto com o Vitor quanto com a Érica, que estão aqui, que também vão se apresentar, para a gente poder falar de um projeto que a gente concebeu em três, aliás, em quatro, porque o cliente sempre está junto, né? Afinal de contas, é como eu sempre digo, né? É uma guarda compartilhada. A gente cria, a gente pensa, mas o sonho é todo do cliente. A gente faz de tudo para que ele possa ter a realização desse sonho da melhor forma possível, com o nosso conhecimento e com todo, agregando todo o querer desse cliente. Certo, Vitor? Certo, gente. Fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que vocês estiverem assistindo isso, hoje a gente vai trazer um pouco mais desse projeto da Farmhouse, agora com a arquiteta responsável por ele, nossa Isso aí. querida Érica. A gente fez recentemente a nossa primeira parceria, a Flávia fez a iluminação, eu fui responsável pela apresentação 3D do projeto e a Érica fez o projeto. Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho da nossa colega arquiteta como foi fazer esse projeto, o que que a gente pensou, o que que ela pensou, como é que a gente integrou cada parte. A gente vai mostrar umas imagens para vocês e ouvir um pouco da nossa colega. Oi, pessoal. Meu nome é Érica. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, mas acabei me enveredando pelo caminho mais do interior design, da ambientação, especialmente residencial. Eu moro fora do Brasil há muitos anos, já vão ser 2 décadas, e acumulei uma experiência em todos os lugares que eu morei nessa área, especialmente com design, né? E recentemente resolvi me abrir para trabalhos em parceria, que eu sempre trabalhei muito solitariamente, né? Desde que eu saí de escritório, eu comecei a trabalhar muito por conta própria, e era só eu comigo mesma. E esse ano passado, final do ano passado, eu resolvi me abrir para essa experiência de ter parcerias. Bom, o projeto veio, né? A origem do porquê ele ser assim é o cliente, né? O desejo do cliente, né? Que a primeira informação que eu recebia da cliente é que ela gostaria que o look fosse farmhouse, né? Que é muito comum aqui. Eu moro nos Estados Unidos, é muito comum aqui esse estilo de decoração, de arquitetura. Então, só que não é um farmhouse, digamos assim, raiz, não é um farmhouse original. Ele tem pedaços, tem hints de farmhouse, mas ele é mais Tem uma cara contemporâneo. mais de moderno, né? De contemporâneo, perdão. É mais contemporâneo, ele traz elementos do farmhouse, mas para uma versão mais contemporânea. Que é o do Sei, farmhouse, você pô, trabalha muito com madeira, coisas é, warm, né? Que dão essa sensação de aconchego. Ah, Acolhimento, né? Do Trabalha-se time. muito com um estilo um farmhouse original, né? Com um estilo mais antigo, por exemplo, como a gente vai ver depois na cozinha, né? O estilo de armários, que a gente fez uma releitura do farmhouse, uma visão um pouco mais contemporânea, mas ele pega a essência do farmhouse. E também as texturas que a gente usa, trazendo também, assim, como nesse projeto, a pele de carneiro, né? As texturas mais naturais, como o tapete, que é de uma textura de jute, né? Uma textura mais natural. Uma entendi. composição de texturas, né? Que remeta a essa ideia da casa de fazenda. Nesse caso, a casa de fazenda mais assim, americana, né? Que é um pouco diferente do nosso conceito brasileiro, né? E um lugar também com uma iluminação natural, que não seja excessiva, mas com uma iluminação natural. Então, são esses pequenos elementos que a gente tenta agregar ao projeto para dar essa ideia de farmhouse, mas sem ficar muito pesado. A gente usou muito branco também, muitas cores claras, né? Tons mais claros, para trazer mais luz, que também foi um pedido da cliente, né? A cliente disse que queria o estilo farmhouse, mas ao mesmo tempo queria
é uma casa extremamente iluminada, que ela não gosta de ambientes escuros, né? E que fosse aconchegante. Foram as três dicas, né? A dica do cliente. São as três dicas para o projeto. Top 3. Top Exatamente. 3, exatamente. E é interessante quando a gente fala de agregar iluminação, porque é um desafio sempre, né? Porque trabalhar com o pé direito alto, trabalhar com a iluminação externa, agregar a iluminação que o cliente deseja, que às vezes é diferente do que a própria farmhouse já traria, que o aconchego, a luz mais branda, e aí ela quer muita luz. Então, esses Exatamente. contrapontos são extremamente Exatamente. desafiadores para a gente poder chegar no resultado que a gente chegou. Foram, né? Foram desafiadores para chegar até aqui. A gente hoje tem a possibilidade de trazer a realidade do que a gente quer. As empresas, elas são fornecedoras do IES. Esse IES, ele pode ser inserido dentro de um programa de iluminação, ou até do render feito pelo artista 3D, que traz a realidade daquela luz que a gente quer na sua íntegra, ou seja, com seu ângulo, com facho, com tudo, com a intensidade, com dimerizável, e os fabricantes eles fornecem esse IS, né? Então, falando de iluminação, a gente tem um programa específico que eu até uso para poder trazer essa realidade. Mas hoje, trabalhando em parceria com o Vitor, a gente agrega o IS que eu gostaria que fosse, eu digo para ele qual é, e isso acaba acontecendo dentro da imagem dele, que fica muito mais realista do que qualquer coisa, né? Na verdade, houve um impacto bem antes do que eu imaginava, quando eu comecei a apresentar o projeto, já na planta humanizada, né? Que quando eu já comecei a mostrar o layout, a cliente já olhou assim e falou assim: Nossa, eu já estou conseguindo ver como esse projeto está aconchegante, está lindo, não sei. Isso só vendo de cima, né? O poder de uma apresentação, né? O poder de trazer a realidade para uma apresentação, né? Exatamente. Então, é diferente, né, de uma planta, mesmo feita um CAD com Photoshop, né, mesmo sendo assim, é bem diferente, né? Traz É mais outra fácil, né? dimensão, outra percepção para o cliente. Então, já começou ali, então já foi um abre-alas que eu não estava esperando, né? Eu falei assim, bom, a gente começa de leve, né, mas já abriu assim com uou! Mas quando chegou na cozinha, né, teve um uau maior, porque foi uma coisa mais assim, feita no Uau! detalhezinho, e não é assim, não foi uma seleção, não foi uma curadoria também, né? Foi uma coisa assim, inédita. Foi uma coisa que eu, né, juntei os desejos, né? Juntei as cores favoritas, tom de madeira, tom de pedra, todas as inspirações, né? Eu tentei reunir nesse design, que, aliás, a própria ambientação digital que o Vitor fez também foi, assim, on spot, foi perfeita. Tipo assim, pô, vou dar um exemplo aqui. Tá. Isso aqui não estava no roteiro, mas olha só. Mostrar um pouco da progressão desse projeto. Porque essa cena, que vocês estão vendo, começou assim. Isso, exatamente. Então, tipo assim, aqui você pode falar, bacana, mas dá para você ver que é um 3D. E até um Sim, 3D um pouco duro. Então, um pouco do... o que para você, Bem duro. você olha essas duas comparações, deixa eu dividir aqui para você conseguir ver melhor. Você tem um aqui lado a lado. Você olha e você fala assim, o que para você muda um pouco esse jogo? Muda um pouco essa percepção? Olha, eu acho que textura e iluminação são, assim, grandes pontos que eu vejo de diferença mesmo dessas duas imagens. Como é feita a cena realmente, né? Então, quando você começa a adicionar profundidade, textura e iluminação, né, no ambiente, né, você tem uma outra visão do projeto, da realidade do projeto.
né? Como começou, né? É muito mais duro. Não é ainda aquele 3D duro que eu falei, mas ainda é um pouco duro, né? Agora, o outro tem umas sombras, tem uma coisa de profundidade, começa a ter mesmo você começa a ver a essência mesmo, de verdade, do projeto, né? Não uma imagem, uma fotografia. Isso aí você chegou lá, chegou dentro do projeto, tirou a fotografia e é isso. Para fechar aqui, eu vou dar uma última pincelada aqui num detalhe que esse projeto teve, principalmente esse da cozinha, e que eu acho fundamental para todo mundo que for fazer esse processo de trabalhar com 3D junto, né, para poder apresentar um projeto. É fundamental que o cliente consiga ter a sensação da continuidade, que é a mesma coisa que a gente faz quando está projetando, né? A gente não pensa solto, a gente pensa junto. Então, a Érica abriu, inclusive, falando sobre isso, né? Abriu esse vídeo falando sobre isso, né? Ela abriu as portas da casa, enxergou tudo em open space, ela veio caminhando e a sensação que a pessoa teria que ter nesse projeto, né, é de enxergar sempre o tudo, independente do ponto que ela estivesse. E para fechar, do cliente se sentir satisfeito com o que ele está vendo, o Vitor deixa sempre ali, ó, um pedacinho da próxima imagem. Então, faz com que a gente possa conduzir, enquanto profissional, na hora de apresentar para o cliente o que vem depois e faz com que a percepção do cliente aguce muito a curiosidade. E ali, o que que tem mais ali? E aí a gente passa a cena, faz com que ela aconteça, corra para o lado, e isso faz com que o cliente perceba que a gente não soltou pensamento, né? Que está tudo encaixado, está tudo fechadinho. Então, eu quero agradecer de antemão aqui a presença dos dois, da Érica, que trouxe esse projeto para a gente poder brincar e trabalhar junto com a parte de iluminação e com a parte de 3D. Fiquei muito, muito feliz quando o envio do projeto aconteceu e a resposta foi: olha, acho que a gente não vai ter uma primeira rodada de revisão. E não tivemos nenhuma revisão projetual, na verdade. Acho que nem da minha parte, nem da do Vitor, nem da Érica. Então, isso é sucesso absoluto, né? Então, obrigada por hoje. E a gente vai ter muito mais coisa aí para mostrar. Querendo, segue a gente que os três aqui vamos mostrar muitas coisas ainda para vocês, certo, pessoal? Exatamente. Ó, gente, não esquece também de deixar sua curtida, deixar seu comentário e enviar uma pergunta pra gente. O que que você achou? Que bom, que pena, que tal? E também de seguir todo mundo nas nossas redes, tá bom? A Verdade. Flávia vai estar deixando Vai que é a estar rede tudo de todo aqui para mundo. vocês poderem ver, sem dúvida nenhuma. E deixar um comentário, o que que você achou, se você conhecia, se não conhecia, como você recebeu, como você entendeu, e deixar também alguma dúvida, alguma pergunta, sucesso, né, gente? É isso aí. Então, obrigado, Érica, obrigado, Obrigado Flávia. pelo bate-papo, né? Sobre o projeto. É sempre gostoso conversar sobre o projeto e pela parceria nesse projeto. Espero que tenhamos outras oportunidades aqui ou aí, enfim, que a gente esteja abertos, né, para outras parcerias. E muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Bye, Grande bye. abraço.